Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra A Doutrina Oculta, escrito pela grande escritora Helena Blavatsky. Helena Blavatsky nasceu no dia 12 de agosto de 1831 e ela veio a falecer no dia 8 de maio de 1891. Tá? Helena Blavatsky ela é autora de grandes obras como A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio, dentre outras. Para quem não sabe, Helena Blavatsky, ao lado de Crowley, ao lado da ideia de Crowley do telema, Helena Blavatsky e Crowley, eles foram a principal inspiração, de grandes nomes da música como os Beatles e Elvis Presley. Os Beatles, eles chegaram a publicar um LP, em que na capa aparecia a foto de várias pessoas que eles consideravam como importante para a carreira deles, e aparecia a imagem de Crowley e da própria Helena Blavatsky. Então tu vê que Helena Blavatsky ela inspirou bastante os Beatles em sua musicalidade. Conta-se que na biblioteca pessoal de Elvis Presley, esse grande nome da música internacional, Elvis Presley, ele chegou a colocar uma... Conta-se que na biblioteca dele havia várias obras da Helena Blavatsky. Então ele lia as obras de Helena Blavatsky, ele estudava as obras de Helena Blavatsky, ele se interessava pela teosofia. A palavra teosofia, do grego, significa Theos, traduzido quer dizer Deus, e Sofia, traduzido quer dizer sabedoria. Então, teosofia seria a sabedoria de Deus. A teosofia, ela pega elementos de todas as religiões na tentativa de procurar verdades que não sejam apenas verdades relativizadas para aquela religião ou para o grupo que segue aquela determinada religião. Como assim? É muito simples. Por exemplo, o amor ao próximo. O amor ao próximo é uma lei contida no cristianismo, mas existem várias ideias dentro do cristianismo que uma pessoa de outra religião não poderia obedecer, tá? A menos que aderisse ao cristianismo. A mesma coisa que o budismo. Existem várias ideias dentro do budismo que pessoas de outras religiões não conseguiriam cumprir, a menos que se tornassem adeptas do budismo. Mas dentro do budismo se encontra a ideia do amor ao próximo também. O mesmo acontece com várias outras religiões. Então, Helena Blavatsky ela pegava as religiões como um todo, analisava as religiões, colocava as religiões dentro de uma espécie de filtro, em que tudo aquilo, todas as ideias dessas religiões que estivessem relacionadas apenas ao ambiente em que elas foram se desenvolvendo e apenas ao povo com o qual elas foram se desenvolvendo, remover aquilo e deixar apenas as ideias que eram universais, que tinham a ver com todas as pessoas em qualquer época, em qualquer nação, em qualquer língua, em qualquer povo. Por exemplo, a ideia do amor ao próximo é uma ideia universal presente em todas as religiões. Só que Helena Blavatsky ela foi mais longe quando ela começou a observar símbolos nas diferentes religiões que apontavam para ideias universais. Por exemplo, a famosa ideia do Prometeu acorrentado, da Grécia Antiga, e a lenda de Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus na tradição cristã, bem como lendas envolvendo outros seres espirituais e angelicais se rebelando contra os seres superiores. Muitos desses seres que se rebelaram, eles se rebelaram trazendo algum tipo de conhecimento junto com eles nessa rebelião. Então aí tu já tem um princípio. Por trás do nome, Lúcifer, ou Prometeu, ou Loki, ou qualquer outro nome, ou Sete, no caso da mitologia egípcia, tu tem, no entanto, uma espécie de chave, uma espécie de padrão, em que tu tem uma espécie de regra moral, digamos assim, do indivíduo que ele adquire determinado nível de conhecimento e por isso ele passa a ser considerado uma espécie de habitante de outro espaço,
como se ele já não fosse mais bem-vindo naquele espaço do qual antes ele fazia parte. Ele passa a ter algum conhecimento secreto, algum conhecimento oculto que os demais não possuem, e por isso ele não é mais uma parte daquele meio no qual ele foi criado. Ele já não é mais uma parte daquele sistema, daquele grupo de pessoas, daquele povo, daquele grupo angelical, enfim. Então, tu tem exatamente essa questão, tu tem que analisar as religiões, né, comparar determinados elementos em busca de algum elemento comum e universal a elas. Da teosofia de Helena Blavatsky surge a nova era, posteriormente, e um dos conceitos da nova era, uma das doutrinas da nova era, é a questão do pensamento positivo, a questão da lei da atração através de pensamentos positivos, em que se você se concentra muito num pensamento positivo que você deseja alcançar, muito alguma coisa que você deseja alcançar, se todos os dias você fecha os olhos e fica mentalizando aquele tipo de objeto que você deseja obter, conta-se que através da lei da atração você vai obter, como se a sua mente fosse atrair aquela situação ou aquele objeto para a sua vida pessoal. Mas a lei da atração, que se tornou bastante famosa por causa da Byrne, né, da Rhonda Byrne, né, The Secret, da Rhonda Byrne, na verdade é uma doutrina da nova era, e a nova era, por sua vez, é filha da teosofia da Helena Blavatsky. E, por sua vez, a teosofia da Helena Blavatsky, ela não poderia surgir, né, nem as ideias do Crowley não poderiam surgir, se não tivesse o mesmerismo, né, se não houvesse o Anton Mesmer, né, primeiramente, criado o conceito de magnetismo animal. Né. Então, tu tem essa genealogia ideológica. Primeiro surge o Anton Mesmer, depois surge a Helena Blavatsky, o Crowley, né, com a teosofia da Helena Blavatsky, as ideias do Crowley, e também o espiritismo de Allan Kardec e das irmãs Fox. E depois tu tem da teosofia, tu tem a nova era, né, em que uma das ideias se torna famosa, né, dentro da nova era, que é a questão da lei da atração por causa do livro The Secret, da Rhonda Byrne. Então tu tem bem direitinho essa genealogia ideológica, digamos assim. Eu vou ler alguns trechos aqui da autora, só para vocês entenderem melhor. Ela diz em determinado momento: é fácil tornar-se teósofo qualquer pessoa de capacidades intelectuais médias e propensão à metafísica, de vida pura, altruísta, que encontra mais alegria em ajudar seu vizinho do que receber ele próprio tal ajuda. Aquele que está sempre pronto a sacrificar seus próprios prazeres por amor às outras pessoas, e que ama a verdade, a bondade e a sabedoria pelo que são, e não pelo benefício que possam conferir-lhe. Este é um teósofo. Então, para Helena Blavatsky, né, o verdadeiro teósofo é aquele que ama o próximo e aquele que considera toda a humanidade como sendo uma parte de si. Ou seja, na teosofia da Helena Blavatsky, a ideia de tu ter uma esposa, ter filhos e tu te dedicar a esses filhos, de tu se interessar por esses filhos, enfim, e tu querer dar a esses filhos um futuro bacana, um futuro promissor, um futuro, enfim, essas ideias, né, segundo Helena Blavatsky, por mais elevadas que possam parecer, na verdade elas se baseiam na natureza animal do ser humano. Segundo Helena Blavatsky, para você conseguir, né, de fato ser um verdadeiro teósofo, você tem que anular o seu ego, anular a sua individualidade, anular o seu ego, lutar pela anulação do seu ego e da sua individualidade e considerar a humanidade inteira como sendo uma grande família. Você não considera mais como família apenas aquelas pessoas que fazem parte do seu grupinho fechado, né? Filhos, esposa, etc. Agora, a família é toda a humanidade. Toda a humanidade passa a ser considerada por você como membros da sua família. E você deseja ajudar ao próximo, fazer o bem ao próximo, através também da anulação do ego. A anulação do ego, por sua vez, vai fazer com que você expanda todas as suas energias intelectuais, emocionais, físicas e até mesmo psíquicas para auxiliar o maior número de pessoas e, se possível, ajudar toda a humanidade. Tem uma parte, né, que a Helena Blavatsky ela vai falar sobre o hipnotismo
e a operação mesmerista. Lembrando que a Helena Blavatsky considerava a hipnose como uma forma grosseira do verdadeiro mesmerismo. Tá? Então ela não gostava da ideia da hipnose feita por um hipnólogo, enfim, mas ela gostava do magnetismo provocado por um verdadeiro mesmerista. Tá? Quando um operador, segundo ela, quando um operador saudável, mesmerista, um paciente com um determinado desejo de aliviar-lhe as penas e curá-lo, a exaustão sentida pelo primeiro é proporcional ao alívio dado. Ocorreu então um processo de endosmose, em que o cura repartiu sua aura vital com a de um doente, a fim de beneficiá-lo. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que quando uma pessoa mesmerista que pratica o magnetismo animal para benefício do próximo, quando ele magnetiza o próximo na tentativa de curar o próximo daquela doença, essa descarga energética emitida pelo indivíduo mesmerista é tão forte que às vezes acaba fazendo com que ele se sinta fraco, com que ele se sinta sonolento, com que ele se sinta mal, né? Tenha uma espécie de ânsia de vômito, enfim, passe mal, né? E, por outro lado, o indivíduo que recebeu aquela energia mesmérica, o indivíduo que recebeu aquele magnetismo animal, por sua vez, ele vai se sentir melhor, né? E pode, inclusive, vir a ser curado da sua doença na hora, né? Ou através de um processo evolutivo de degradação da doença, ou seja, a doença ela vai terminando aos pouquinhos, dando lugar à saúde perfeita do indivíduo. Depois tem uma parte que alguém faz uma pergunta para ela. O que acontece com as moléstias curadas pelo hipnotismo? São realmente curadas, né, ou adiadas, ou aparecem sob outra forma? Moléstias são karmas. E se o são, é certo tentar curá-las? A resposta da Helena Blavatsky é a seguinte: a sugestão hipnótica tanto pode curar para sempre como não. Tudo depende do grau de relações magnéticas entre o operador e o paciente, se kármicas. Serão apenas adiadas e voltarão sob alguma outra forma, não necessariamente como moléstias, mas como uma punição de outra espécie. É sempre certo tentar aliviar o sofrimento, sempre que pudermos, e fazer o melhor para que isso aconteça. Porque se um homem aprisionado justamente apanha um resfriado em sua cela úmida, não deve o médico da prisão tentar curá-lo? O que a Helena Blavatsky está ensinando é o seguinte, ó, que todas as moléstias, doenças e coisas do gênero podem ser resultados de karma. Ou seja, o karma, a reencarnação, enfim, o resultado de karma, o processo de causa e consequência, kármico, né? Então, a Helena Blavatsky ela recebe de alguém a seguinte pergunta: bom, se as moléstias elas são fruto do karma, e se a pessoa ela precisa passar por essa moléstia para elevar a alma dela, né, purificar a alma dela, elevar a alma dela nessa reencarnação em vista de algum erro que ela tenha cometido no passado, é certo você curar essa pessoa, né? Aqui ele trabalha a questão da hipnose no sentido de magnetismo animal. É certo você usar o magnetismo animal para curar essa pessoa ou não, né? Se Deus, digamos assim, através do processo do karma, está dando para a pessoa aquela situação, aquela doença, será que é certo você curar aquela pessoa? Né? A Helena Blavatsky diz o seguinte: se uma pessoa está presa, né, se um criminoso cometeu algum ato feio, né, e ele foi preso, e dentro da prisão ele fica doente, por acaso não é certo o médico ir lá e curar, né, esse criminoso doente, esse prisioneiro doente? Né? Então, quer dizer, da mesma maneira o karma. Ou seja, se uma pessoa está passando por uma determinada moléstia, e essa moléstia ela é fruto de um karma negativo que a pessoa adquiriu através da evolução reencarnatória, da evolução kármica dela, o correto é você tentar ajudar essa pessoa, mesmo que essa moléstia seja fruto de algum tipo de karma que a pessoa teve de uma vida anterior. Tá certo? Então, independente de qualquer coisa, é nosso dever como seres humanos ajudar ao próximo, independente de se aquele sofrimento que o próximo está tendo foi por algum motivo kármico justo
ou se foi por algum erro que ele cometeu no presente, ou algum tipo de falta de conhecimento acerca de um determinado assunto que o levou a ter aquela doença, como no caso de uma pessoa, por exemplo, que ingere um alimento que faz mal à sua saúde, né, ele vai desenvolver uma doença. Aquela doença não é por causa de karma, aquela doença é porque ele ingeriu algum alimento que não fez bem e aí ele ficou doente. Mas tanto se essa doença for fruto de karma, quanto se essa doença for fruto de uma má alimentação, independente, é nosso dever ajudar aquela pessoa, seja através do magnetismo animal, seja através da hipnose, seja através de qualquer outro meio, seja natural ou sobrenatural. É isso que a Helena Blavatsky nos ensinou aqui. Depois, né, a Helena Blavatsky ela vai falar uma coisa bem interessante aqui para nós. Algumas pessoas acham que a literatura, né, que os autores de literatura, em sua grande maioria, eram ateus, eram destituídos de religiosidade, enfim. Aqui a Helena Blavatsky ela vai dizer em determinado momento para nós que muitos dos autores de literatura eles eram praticantes de algum tipo de teosofia. Ela vai dizer aqui para nós o seguinte, ó, nas palavras dela mesma. As ideias básicas da literatura mística e teosófica encontram-se em. Aí ela começa a citar as obras e os autores. Mr. Isaacs, de Marion Crawford. A esta obra segue-se Zoroaster, ou Zoroastro. Depois, então, The Romance of Two Worlds, o Romance de Dois Mundos, de Mary Corelli. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, né, do Louis Stevenson, né? The Fallen Idol, o ídolo caído de Einstein, King Solomon's Mines, as minas do rei Salomão, e a muitíssima famosa obra She, de Rider Haggard. Affinities, afinidades, e The Brother of the Shadow, o irmão das sombras, da senhora Campbell Pratt, House of Tears, Casa de Lágrimas, de Edmond Downey, e muitas outras menos conhecidas. E agora aparecem lançamentos mais recentes, como Daughter of the Tropics, A Filha dos Trópicos, de Florence Merritt, e Strange Adventures of Lucy Smith, Estranhas Aventuras de Lucy Smith, de F. C. Phillips. É desnecessário mencionar pormenorizadamente a literatura produzida por renomados teósofos e ocultistas, que possuem alguns trabalhos memoráveis, e outros positivamente científicos como Kabbalah Unveiled, Kabbalah Sem Véu, de MacGregor, Matters e Paracelsus, e Magic White and Black, Magia Branca e Negra, de Dr. F. Hartmann. Devemos também assinalar o fato de que a teosofia agora cruzou o canal e está fazendo carreira na literatura francesa. La France publica um estranho romance de Cincholi, repleto de teosofia, ocultismo e mesmerismo, chamado La Grande Poétesse, enquanto La Revue Politique et Littéraire apresentava sob a assinatura de Benson um romance chamado Emancipé, onde são mencionadas doutrinas esotéricas e adeptos juntos com nomes de teósofos bastante conhecidos. Sinal dos tempos. A literatura é o coração e o pulso do povo. Então aqui ela está mostrando para nós que a literatura, né, e aqui ela cita muito a literatura francesa e a literatura inglesa também, estava repleta de pessoas que eram membros da teosofia e eram autores de literatura. O Stevenson, por exemplo, que criou aquele livro do Dr. Jekyll, né, o médico e o monstro, ele, segundo Helena Blavatsky, ele também praticava teosofia, ele também era teósofo. Nós chegamos a falar aqui nesse canal sobre a obra O Médico e o Monstro, tá? Tem um vídeo aqui nesse canal sobre a obra O Médico e o Monstro. Então, quer dizer, vários autores de literatura, eles eram membros da teosofia, tá? Então, essa autora aqui, ela não inspirou apenas Elvis Presley, os Beatles, ela não inspirou apenas a música, né? Ela inspirou também pessoas, né, autores de obras literárias famosas, entendeu? Tanto daquela época quanto da época atual. Existem várias teorias, inclusive, que mostram que a literatura romântica, principalmente, tanto a literatura romântica francesa, quanto a literatura romântica portuguesa, quanto outros tipos de literatura,
né, principalmente literatura romântica em geral, tiveram várias pessoas, né, vários autores, membros de teosofia, membros de alguma religião. Tá? Por exemplo, Johann Wolfgang von Goethe, né, o autor daquela obra De Leiden des jungen Werther, Os Sofrimentos do Jovem Werther, e também da obra Fausto, né, duas obras que nós já mencionamos aqui nesse canal, que nós já falamos sobre elas em detalhes nesse canal. O Johann Wolfgang von Goethe, autor dessas obras, ele era membro da teosofia. Tá? O grande escritor Honoré de Balzac, né, da literatura francesa, ele era membro da teosofia. O grande escritor Victor Hugo, né, o autor da obra Les Misérables, Os Miseráveis, né, Os Miseráveis, que também escreveu aquela obra, né, do Corcunda de Notre Dame, e também a obra Trabalhadores do Mar. Esse autor, o Victor Hugo, ele era espírita, né? Então tu tem vários autores de literatura de todos os tipos que eles eram membros de alguma religião, né? O Stevenson, como eu já falei aqui, como a Helena Blavatsky nos mostrou aqui, ele era membro da teosofia, né? Igual o Goethe, né? O autor da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então tu tem na literatura, né, várias pessoas, vários autores que eram adeptos da teosofia ou do espiritismo, ou de alguma coisa envolvendo o sobrenatural, né? Muitos deles eram adeptos de alguma coisa envolvendo o sobrenatural, e muitos deles eram até mesmo cientistas. Sim, a ciência já teve vários indivíduos, né, membros da ciência, de grande nome, diga-se de passagem, que eram adeptos de várias religiões, né? Por exemplo, o Sir Isaac Newton, né? Sir Isaac Newton, ele praticava vários tipos de religiosidade, né, voltado mais para o lado do ocultismo. Tá? O Sir Isaac Newton, inclusive, existem documentários, né, famosos mostrando o Sir Isaac Newton, né, praticando alquimia, né, praticando vários tipos de religião voltado para o enigmático, misterioso, sobrenatural. O Sir Isaac Newton, ele estudava escatologia, né, enfim. Helena Blavatsky, algumas obras da Helena Blavatsky, como Isis sem Véu, A Doutrina Oculta, que é essa que a gente está falando, A Chave para o Ocultismo, dentre outras obras da Helena Blavatsky, também foram encontradas na biblioteca do Albert Einstein, né? O grande, né, físico Albert Einstein também lia essas mesmas obras que a gente está tratando aqui da Helena Blavatsky. Tá? Então, quer dizer, ao longo da história nós tivemos vários autores e vários cientistas e vários compositores e vários cantores que eram membros da teosofia, né, e que eram membros também de algumas outras religiões envolvendo o sobrenatural também. Tá certo? Interessante que, né, interessante que na teosofia, tá, e isso pode assustar muitas pessoas, a palavra Lúcifer, tá, ela não tem o sentido de uma coisa negativa, de um demônio, de um espírito ruim ou coisa parecida. A palavra Lúcifer, se tu pega no original, né, latim, lute significa luz. Tá? Então, Lúcifer significa aquele que possui luz, né, o portador da luz, ou seja, aquele que possui luz, aquele que ilumina. Tá? Ilumina o caminho, ilumina os lugares. Luz, né, lux, né, tem a ver também com revelação, tem a ver com conhecimento. Segundo a Bíblia, né, na versão em latim, na versão Vulgata, né, da Bíblia, ou seja, a versão em latim da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, Deus disse, Fiat lux, né, que traduzido do latim para o português significa faça-se a luz, ou haja luz, conforme foi traduzido. Né? Fiat lux. Então, lux tem a ver com revelação, porque a partir da hora em que Deus fez com que surgisse a luz no mundo, ele automaticamente começou a revelar as suas obras. Luz também tem a ver com conhecimento. Então, dentro da teosofia, Lúcifer seria a encarnação de todo estudante,
né, o objetivo de todo estudante da teosofia que deseja adentrar o mundo do conhecimento, que deseja aprender todos os enigmas acerca de si mesmo e acerca da realidade das coisas, né? Para você entender mesmo as ideias da Helena Blavatsky, existem duas religiões que tu tem que estudar mesmo, tá? Senão tu não vai conseguir entender as ideias da Helena Blavatsky, né? As ideias da teosofia, né? Tu tem que estudar duas religiões. A primeira delas é o budismo, porque a Helena Blavatsky ela vai citar muitas coisas do budismo, e ao lado do budismo eu já estou colocando aqui o hinduísmo também, tá certo? E, né, a Kabbalah judaica. Então essas duas religiões, budismo e Kabbalah judaica, são as duas religiões que, se você quiser entender as ideias da Helena Blavatsky a fundo, tu vai ter que de fato estudar essas duas religiões a fundo, né? Ler bastante livros envolvendo Kabbalah judaica e budismo, tá? Aprender também vários conceitos hindus, tá? Porque muitas vezes a Helena Blavatsky ela vai citar palavras, né? Palavras hindus como Kamarupa, né? Ou então Mayavi, né? Que tem a ideia de corpo ilusório, né? Corpo e ilusão. Então, se você não. A palavra mônada, por exemplo, que é citada várias vezes pela Helena Blavatsky, então são palavras do hinduísmo e do budismo. Então, se tu estudar essas duas religiões, o budismo e a Kabbalah judaica, porque a Helena Blavatsky ela se utiliza muito da Kabbalah judaica, o conceito de Helena Blavatsky de reencarnação tem a ver com Kabbalah judaica e não com kardecismo, diga-se de passagem, porque no espiritismo kardecista, a reencarnação ela é considerada uma coisa, digamos assim, uma coisa boa até mesmo. E no espiritismo kardecista, você precisa passar por várias reencarnações, infinitas reencarnações, tá certo? Já na Kabbalah judaica, o número de reencarnações é limitado. Em primeiro lugar, é no máximo 5 reencarnações que uma pessoa pode passar, se eu não me engano, só 5 no máximo. E a reencarnação ela é vista como um mal necessário. Quer dizer, só se você não consegue cumprir com a sua missão numa vida é que tu vai ser obrigado a reencarnar em outra. Tá? E geralmente na terceira, segunda ou terceira reencarnação tu já resolveu tudo que tu tinha que resolver, tu não precisa mais reencarnar. Aí tu vai pro Gan Eden, né, o paraíso, no caso. Ou se você faltou muito pouco para tu terminar a tua missão, né? Tu morreu sem ter terminado a tua missão, mas faltou muito pouquinho para tu evoluir os teus 5 níveis de alma, então tu é obrigado a passar pelo Guerrinon. Guerrinon seria o inferno, mas na Kabbalah judaica o inferno é como se fosse uma escola, né? Um lugar limitado, ou seja, tu fica lá por um período limitado, tá certo? Não é para sempre que tu fica no inferno, não é para sempre que tu fica no Guerrinon. Tu fica lá durante um tempinho limitado, no máximo um ano, que no calendário judaico seria 13 meses. Tu fica no máximo 13 meses no inferno e depois tu sai do inferno e tu vai pro Gan Eden, pro paraíso. Tá? Tu não fica no inferno para sempre. O que tem no inferno, né, segundo a Kabbalah? Eu vou citar um exemplo bem clássico aqui, que é o seguinte. Uma vez uma pessoa chegou aí pro Guerrinon, né, uma pessoa viva, foi pro Guerrinon e voltou para contar aquilo que ela viu. O que ela viu foi, dentro do Guerrinon, como se fosse um grande palácio, né? Ela viu o sol, ela viu tudo, como se fosse o planeta Terra. Só que era o Guerrinon, era o inferno. Mas a visão era parecida com a do planeta Terra. Não tinha trevas, não tinha nada. Dentro de um palácio, uma espécie de belo palácio, havia pessoas, tá, ao redor de uma mesa farta, cheia de todo tipo de alimento que se possa imaginar, só comida boa. Bela comida boa na aparência e comida boa também, enfim, comida boa, só comida boa. Essa pessoa viu que as pessoas que estavam ao redor da mesa, apesar de estarem no meio da fartura, sentiam fome. Por quê? Porque no lugar das mãos, elas tinham um garfo gigante no lugar das mãos, um garfo gigante e uma colher gigante. Né? Uma mão era um garfo e a outra mão era uma colher, tudo grande. E não dava para eles, usando esse garfo e essa colher, pegarem a comida e levarem na sua própria boca. O que acontece? O que acontece é que eles acabavam passando fome, né, porque todos consideravam a comida como sendo sua e não
não caíam na real de que bastava usar as suas mãos, já que as suas mãos eram colheres e garfos, pegar as suas mãos então, colocar na comida e levar a comida na boca do próximo e pedir para o próximo fazer o mesmo com ele. Aí eles estariam aprendendo a lição. Mas não, eles eram tão egoístas que eles preferiam morrer de fome, preferiam passar por fome, necessidades e coisas do gênero, do que ajudar o outro. Então, aí quando uma alma entendia, né, o sentido disso e praticava a coisa certa, né, usava suas mãos, que era garfo e colher, para dar de comer para o próximo, então aquela alma terminava o seu período no Guerrinon e subia ao Gan Eden, ao paraíso. Por quê? Porque elas não estavam ali para ficar ali para sempre, aquelas almas estavam ali só para ficar por um tempinho até aprender a lição, e também porque a partir da hora, porque aquelas almas ali, elas estavam ali com aquela finalidade específica de destruir qualquer sentimento de orgulho, egoísmo, presunção que houvesse dentro delas, né? Qualquer sentimento de glutonaria que houvesse dentro delas, enfim, a partir da hora em que elas aprendiam a lição, não precisavam mais estar no inferno, no Guerrinon. Aí elas saíam do Guerrinon e iam para o céu. É só isso na Kabbalah judaica. Tá? Não existe um inferno como se fosse um inferno cristão em que a alma fica para sempre lá penando. Não. É no máximo um tempinho limitado em que a alma não é nem fogo e enxofre. Não é nem fogo e enxofre. É coisas relacionadas àquilo que aquela pessoa precisa para evoluir. Né? Alguém, por exemplo, que seja muito glutão, quando vai para o Guerrinon, ela vai pegar um pouco de comida que ela enxerga, né? Uma comida deliciosa que ela enxerga, e a comida vira pó na mão dela, por exemplo, de tal maneira que ela está sempre com fome, vendo e cheirando aquela comida deliciosa, mas quando ela vai levar na boca, aquela comida se transforma em pó, né, por exemplo, algo nesse sentido. Ou então dela ter sentimento de posse em relação ao próximo, e quando ela pegar dinheiro e ouro lá no Guerrinon, aquele dinheiro ou aquele ouro virar pó na mão dela. Ela está no meio de um lugar gigantesco, cheio de tesouros magníficos, mas sempre que ela vai cobiçar aquele ouro, aquilo acaba virando pó. Né? Enfim, então é isso que é o Guerrinon. Entendeu? Um lugar de provação, um lugar para ela terminar de se purificar, para ela terminar a missão que ela não conseguiu terminar aqui na Terra. É só isso. Se a pessoa não conseguiu cumprir com a missão dela porque ela era egoísta, no Guerrinon ela vai receber uma espécie de provação só para ela se libertar do egoísmo dela. Se essa pessoa ela era uma pessoa irascível, ela no Guerrinon ela vai receber várias provas e testes relacionados à ira, né, situações que vão irritar ela, mas que ela vai ter que aprender a se controlar lá no Guerrinon. Aí depois ela sai do Guerrinon e vai para o Ganheden, para o paraíso, depois que ela aprendeu a lição. O outro, né, que é uma pessoa que tem algum outro tipo de problema, como glutonaria, bebedice ou coisa do gênero, vai para o Guerrinon, passa por várias situações desagradáveis no Guerrinon relacionadas à bebedice ou à glutonaria dela, e depois ela sai de lá e fica numa boa, no Gan Eden. O Guerrinon, o inferno na Kabbalah, é apenas um lugar de provação, de teste, não um lugar em que a pessoa fica para sempre. E no máximo 13 meses. É o máximo que uma pessoa fica no Guerrinon segundo a Kabbalah. Não mais que isso. Tá? Ela pode ficar bem menos do que isso. Ela pode, em um dia, de repente, ela aprender a lição e terminar em um dia a aprovação dela no Guerrinon e já ir para o paraíso. Ou então ela pode ficar 5 dias, ou ela pode ficar um mês, ou ela pode ficar 4 meses, enfim. Mas nunca fica mais do que 13 meses. É proibido, diga-se de passagem, para uma alma ficar 13 meses. Se no 10º mês, suponhamos, se vê que ela não vai aprender a lição, então, né, se envia de alguma maneira alguma ajuda externa, né, para iluminar aquela alma, mostrar para ela o que ela tem que aprender ali. Então, é bem organizado. É 13 meses no máximo. A Helena Blavatsky depois ela vai falar sobre os fantasmas. Tá? Ela vai dizer que as pessoas, né, muitas vezes, elas criam fantasmas, né, a partir dos pensamentos delas. Os fantasmas nada mais são do que pensamentos plastificados, segundo Helena Blavatsky. Quando uma pessoa está morrendo, por exemplo, e ela tem um desejo muito forte de ver um amigo dela, aquele pensamento pode acabar se materializando, se plastificando e aparecendo diante do amigo dela, exatamente diante do amigo dela que ela desejava muito ver naquele momento.
Ou pode acontecer dela não estar morrendo, dela estar viva, numa boa, dando risada, mas ela sentir muita saudade de uma pessoa e aquele pensamento, aquele desejo dela ver aquela pessoa acabar se plastificando, tomando forma corpórea, se parecendo com ela e entrando no sonho daquela pessoa que ela deseja ver, ou até mesmo aparecendo para ela cara a cara, né? Quando ela está dentro de casa, ou quando ela está numa parada de ônibus, e de repente ela olha e está aquela pessoa ali na frente dela, né? É o pensamento daquela pessoa que se plastificou. Então o fantasma, segundo a Helena Blavatsky, é um pensamento plastificado. Tá? Eu não sei se é todos os tipos de fantasma, que para Helena Blavatsky é um pensamento plastificado, ou se é apenas alguns tipos de fantasma. Tá certo? A Helena Blavatsky, ela nos ensina que quando uma pessoa materialista morre, tá? Entre uma reencarnação e outra, essa pessoa materialista ela não vai ver absolutamente nada. Ou seja, quando ela morre, ela vai sentir como se fosse a sensação de um sono, ela vai fechar os olhos e vai apagar tudo. Ela não vai saber nem que ela morreu, nem que ela está passando por nenhuma situação, enfim. Então, entre uma reencarnação e outra, uma pessoa materialista não vê nada, não ouve nada, não sente nada. Aquilo que tu acredita que tu vai ver depois que tu morrer é aquilo que de fato tu vai ver depois que tu morrer. Se tu acredita que tu não vai ver nada, que vida após a morte não existe, é exatamente isso que tu vai ver. Ou seja, tu não vai ver nada depois que tu morrer. Tu vai pular de uma encarnação para outra sem ter tido nenhum tipo de visualização durante o tempo que tu estava entre uma vida e outra, né? No além, digamos assim. Mas se tu acredita que quando tu morrer tu vai ter a visão de um jardim lindo, fantástico, maravilhoso, é exatamente isso que tu vai ver entre uma reencarnação e outra. Ou seja, tu morre nessa vida, tu tem a visão desse jardim, desse paraíso lindo, e aí depois tu reencarna numa nova encarnação. Isso segundo Helena Blavatsky. E qualquer outro tipo de imagem que tu tiver do paraíso, tá? Vai ser aquilo que tu vai ver depois que tu morrer e entre uma encarnação e outra, entre uma reencarnação e outra, tá certo? Depois a Helena Blavatsky ela vai falar para nós também o que a gente deve fazer para emitir o maior número possível de energia positiva. Segundo Helena Blavatsky, você deve ouvir boa música, você deve ler bons livros, você deve interagir com pessoas que tenham apenas conversas positivas e alegres, e aí você vai acabar desenvolvendo energias positivas dentro de você e você vai emitir essas energias positivas através do seu olhar e através da sua fala e através do seu toque, podendo até mesmo curar outras pessoas fisicamente. Segundo Helena Blavatsky, quando uma pessoa ela ouve só notícias ruins, ela só lê livros que falam sobre coisas negativas, ela ouve apenas músicas que têm como objetivo despertar energias negativas dentro dela, sentimentos negativos, pensamentos negativos, negativismo em geral, é isso que essa pessoa vai emitir. Então muitas pessoas, quando colocam as mãos numa flor, por exemplo, a flor murcha, às vezes a pessoa ela não queria que aquilo ali acontecesse, mas ela está tão impregnada de pensamentos negativos, emoções negativas que ela assistiu na televisão, ela ouviu no rádio, ela leu nos livros. Quer dizer, aquela pessoa que só assiste filmes que falam sobre morte, tristeza e dor, só assiste programas que têm esse mesmo tipo de tema, só ouve músicas que têm esse mesmo tipo de temática, essa pessoa vai acabar emitindo energia negativa a ponto de até mesmo as flores que ela toca murcharem. Entendeu? Mesmo que a pessoa não queira que isso aconteça. Da mesma maneira, uma pessoa que só assiste filmes e programas de televisão relacionados a coisas positivas, coisas boas, nascimento, alegria, felicidade, coisas boas, e ela só lê livros sobre esse tipo de assunto, e ela só ouve música sobre esse tipo de assunto, essa pessoa, tudo que ela vai tocar, né, até mesmo ela mesma, tudo que ela vai tocar vai acabar evoluindo, se desenvolvendo, né? Vai ser aquele tipo de pessoa que quando vai tocar uma planta, aquela planta vai se reproduzir, né? Vai se tornar mais bela. Enfim, então Helena Blavatsky ela fala, né, que nós devemos aprender a lidar com as nossas energias e procurar, né,
entrar em contato apenas com coisas boas para desenvolver apenas energias boas, energias positivas, energias agradáveis, que de fato beneficiem e tragam benefícios à humanidade, enquanto nossa família universal. Tá certo? Então, essas são apenas algumas ideias. Tá? Apenas algumas ideias da Helena Blavatsky que eu resolvi trazer aqui em rápidas palavras, e mesmo assim deu um vídeo de 40 minutos. Tá? Eu achava que ia dar um vídeo de no máximo 10 minutos, acabou dando um vídeo de 40 minutos. Né? Então tá aí, pessoal, para nós. A doutrina oculta da grande escritora teosófica, mentora Helena Blavatsky. Né? A doutrina oculta de Helena Blavatsky. Então, pessoal, vale a pena muito ler esse livro, tá? Vale a pena muito estudar essa autora, as ideias dessa autora. Vale a pena estudar muitas ideias teosóficas de Helena Blavatsky. Né? Helena Blavatsky é uma autora que transcende o seu tempo. Né? Ela é daquela época, ela é de agora, ela é de sempre. Né? Sempre ela vai estar inspirando algum escritor, algum compositor, algum diretor de filme, enfim. Tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe, né? Um forte abraço, até mais.